Em 1964, um experimento silencioso foi conduzido em um jovem estudante universitário. O objetivo? Investigar os efeitos de uma substância proibida que, até então, era vista apenas como uma ameaça à ordem pública. O que os cientistas descobriram naquele laboratório mudou para sempre a forma como enxergamos o cérebro humano. A substância em questão era o tetrahidrocannabinol, nome científico do principal composto ativo da cannabis sativa. Mas o que mais chocou os pesquisadores não foram os efeitos imediatos, e sim o que o cérebro revelou. Existem receptores dedicados exclusivamente à cannabis em nosso sistema nervoso. Não há receptores semelhantes para álcool, nem para a cafeína, nem mesmo para o açúcar tão disseminado. Mas para a cannabis, sim. Por quê? A resposta pode estar escondida nos textos mais antigos da humanidade. Os Vedas, com mais de 5.000 anos, chamavam a cannabis de Vijaya, a conquistadora do sofrimento. O deus egípcio Thoth a mencionava como a mensageira verde nas tábuas de esmeralda, e até mesmo a Bíblia, em seus versículos mais enigmáticos, faz alusão a um óleo de unção sagrado, uma mistura que estudiosos hoje acreditam conter traços da planta proibida. Este vídeo é um convite para resgatar um conhecimento esquecido, suprimido e agora redescoberto pela ciência. Não se trata de apologia, trata-se de verdade e de uma antiga chave para estados de consciência que a medicina moderna está apenas começando a compreender. A experiência daquele laboratório não ficou apenas nos arquivos da ciência. Décadas depois, uma descoberta ainda mais intrigante viria à tona. Um ex-agente da CIA, em depoimento anônimo nos anos 90, revelou que a agência conduziu experimentos secretos com a cannabis sativa em ambientes controlados de privação sensorial. O objetivo? Testar se a planta ampliava habilidades consideradas paranormais, como telepatia, visão remota e até projeção da consciência. E os resultados foram, no mínimo, perturbadores. Um dos participantes, um jovem com nenhum histórico espiritual ou mediúnico, afirmou que após algumas tragadas e um período em completo silêncio, viu o próprio corpo de fora. Não apenas isso, ele descreveu em detalhes eventos ocorrendo em uma sala adjacente que só poderiam ser confirmados mais tarde, pelos próprios agentes. Ele relatou uma presença, um sussurro e uma sensação estranha de que a planta não estava produzindo nada, apenas retirando camadas. Essas camadas, segundo ele, o separavam de algo que sempre esteve ali, a visão interior. Essa mesma visão descrita pelos místicos hindus, que associavam a cannabis ao deus Shiva, o destruidor do ego. Na Índia, até hoje, homens santos bebem uma infusão chamada Bhang durante os rituais. Eles não fazem isso para viajar, fazem para se dissolver, para apagar o eu e permitir que o divino dance através deles. Na Sibéria, xamãs antigos queimavam a planta enquanto entoavam cantos direcionados ao mundo invisível. Para eles, a fumaça era uma escada para o além. Cada redemoinho no ar era uma oração levada aos deuses. Mas o que esses povos sabiam, e que o mundo moderno esqueceu, é que a cannabis não cria visões. Ela apenas remove os filtros mentais que limitam sua percepção. Imagine sua mente como um rádio velho, sempre preso na mesma estação: trabalho, estresse, rotina. A cannabis, usada com reverência, gira o botão. E de repente você começa a captar frequências que sempre estiveram lá, mas você não tinha os ouvidos certos para ouvir. E não são apenas histórias. A ciência agora confirma isso. Um estudo de 2021 da Universidade Johns Hopkins analisou o cérebro de pessoas que usaram cannabis em rituais meditativos. O resultado? Mais de 80% relataram experiências místicas profundas, semelhantes às de monges tibetanos com décadas de prática. Eletroencefalogramas revelaram ondas alfa e gama associadas a estados de consciência expandidos. Mas há um detalhe: como o fogo, essa planta pode iluminar ou queimar. Taoístas antigos alertavam que, se usada sem preparo, a cannabis podia abrir não só o olho celestial, mas também portas para entidades presas à terra. O efeito dependia unicamente de uma coisa: intenção. Por isso, os xamãs jejuavam, oravam, se purificavam. Eles nunca fumavam por fumar. Eles entravam em um campo sagrado, e você pode fazer o mesmo.
Hoje à noite, antes de usar a planta, experimente algo diferente. Sente-se em silêncio. Coloque uma mão sobre o coração e pergunte: o que eu preciso compreender? Depois apenas escute, não com os ouvidos, mas com o corpo. Você pode não ter visões, mas talvez uma memória surja, um arrepio, um pensamento inesperado. E nesse momento você entenderá: a planta fala o tempo todo, mas só escuta quem está pronto. Lembre-se, culturas ancestrais nunca usaram a cannabis para fugir da realidade, mas para vê-la com mais nitidez. Agora, vamos revelar um dos maiores mistérios ocultos da história espiritual humana. Como os ensinamentos de Thoth, o deus da sabedoria egípcio, codificaram os segredos da cannabis nas tábuas de esmeralda, e por que isso foi deliberadamente escondido da humanidade. Mas por enquanto, reflita sobre uma pergunta simples. Se a cannabis é mesmo uma mensageira, o que ela está tentando te dizer? Imagine as dunas do deserto egípcio se abrindo para revelar uma câmara selada por milênios. No centro dela repousa uma pedra verde reluzente, marcada por inscrições que ninguém conseguia decifrar completamente. Essa é a lendária Tábua de Esmeralda, atribuída a Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Mas entre todos os seus enigmas, uma frase ecoa como um código esquecido: assim como é acima, é abaixo. Para os antigos iniciados, essa máxima não era apenas simbólica, era uma chave vibracional. Uma fórmula que, segundo novas interpretações, guarda o segredo do uso espiritual da cannabis. Diversos textos esquecidos descrevem Thoth como o guardião de uma planta divina, usada não por prazer, mas como tecnologia espiritual. Eles diziam que, usada da forma correta, essa planta poderia abrir o olho de Horus, o que hoje chamamos de terceiro olho. Mas esse acesso não era dado a qualquer um. O conhecimento foi codificado em mitos, símbolos e metáforas, esperando o momento em que alguém estivesse realmente pronto para compreender. Nos templos de Luxor e Karnak, relevos antigos mostram sacerdotes com flores em rituais sagrados. Por séculos acreditou-se que fossem apenas flores de lótus. Mas análises recentes em resíduos dessas oferendas, datados de mais de 3.000 anos, revelaram algo surpreendente: traços de compostos canabinoides. Ou seja, os sacerdotes egípcios não apenas conheciam a cannabis, eles a utilizavam como parte central de seus rituais espirituais. Ao queimá-la com resinas sagradas, geravam uma fumaça que servia como ponte para o Duat, o reino espiritual intermediário entre a Terra e o além. Em 2022, um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology confirmou que, quando a cannabis é combinada com certos ingredientes tradicionais de incensos egípcios, os efeitos cerebrais mudam completamente. Não é como fumar um cigarro comum. Trata-se de uma tecnologia de alteração de consciência, uma ciência espiritual que os egípcios dominavam com precisão muito antes da neurociência moderna. Mas talvez o ponto mais intrigante venha de uma linha quase ignorada da Tábua de Esmeralda. Com grande cuidado e sabedoria, deve-se usar o presente verde. Essa frase, que muitos traduziam como poética, pode na verdade ser o primeiro alerta escrito sobre dosagem consciente da cannabis. Thoth entendia algo que só agora estamos redescobrindo. Em excesso, a planta confunde. Em falta, não revela. Mas na medida certa, ela dança com você. Segundo relatos dos próprios templos, a dose ideal era aquela que fazia os hieróglifos nas paredes vibrarem, mas não desaparecerem. Uma metáfora clara: a planta deveria elevar a consciência sem romper o vínculo com a realidade. Infelizmente, no mundo moderno, essa sabedoria se perdeu. Muitos usam cannabis para fugir e não para despertar. Tomam demais e se perdem em espirais de devaneios. Ou tomam de menos e acham que nada aconteceu. Experimente fazer diferente. Da próxima vez, tome apenas metade da dose habitual. Espere. Observe. Perceba como a planta reage quando você a trata como um remédio e não como fuga. Relatos modernos mostram que essas microdoses intencionais geram mais clareza, visões precisas e insights profundos. O mesmo padrão descrito por sacerdotes egípcios há milênios. Mas a revelação mais chocante vem dos estudiosos que hoje reavaliam os hieróglifos associados a Thoth. O símbolo para conhecimento nos murais sagrados
mostra uma planta com flores ao lado de um olho aberto. Por muito tempo, acreditava-se ser o lótus azul. No entanto, novas leituras sugerem que se trata de uma planta montanhosa de folhas finas e 5 pontas, uma descrição exata da cannabis em seu estado original. Se isso for verdade, estamos diante de algo revolucionário. Esses mitos egípcios não eram apenas alegorias, eram instruções codificadas. E talvez, após séculos de silêncio, estejam voltando à tona justamente agora, porque a humanidade está pronta. E se eu te dissesse que existe um manual oculto, chamado Seu Eu Superior, que reúne todos esses códigos esquecidos e ensina, passo a passo, como manifestar dinheiro inesperado, atrair relacionamentos verdadeiros e curar seu corpo através da vibração da consciência? Esse não é um livro comum. É uma chave vibracional que já transformou silenciosamente a vida de milhares de pessoas. E se você acessar esse manual agora, disponível no primeiro link do comentário fixado, sua vida nunca mais será a mesma. Nada de promessas vazias. Estamos falando de um despertar real, onde o extraordinário se torna cotidiano. Mas atenção, esse conteúdo não estará disponível para sempre. Vamos cruzar a ponte entre o místico e o científico. Você vai descobrir como a CIA tentou decifrar os mesmos mistérios com experimentos secretos de visão remota, e o que isso tem a ver com as práticas dos antigos sacerdotes. Mas hoje à noite, antes de dormir, contemple em silêncio, e se a natureza deixou mensagens em cada folha, em cada aroma, esperando apenas que você as decifre? O ano era 1975. Em um laboratório altamente protegido nos Estados Unidos, agentes do projeto Stargate observavam incrédulos o que uma jovem estudante acabava de desenhar. Ela nunca havia saído do país. Não possuía nenhum histórico espiritual ou psíquico. Mas ali, diante de todos, rabiscou o contorno preciso de uma instalação militar soviética, incluindo o número exato de caminhões no pátio. Tudo isso, após apenas uma pequena dose de THC. O que parecia impossível ganhou um nome técnico: consciência não local, a capacidade de acessar informações além dos sentidos físicos. Para os cientistas da CIA, aquilo era um fenômeno neurológico. Para os monges tibetanos, já existia um nome há séculos: Rigpa, a consciência pura, anterior ao pensamento, conectada ao todo. Décadas depois, em 2018, a UCLA decidiu testar algo semelhante. Participantes que haviam consumido pequenas quantidades de cannabis se saíram significativamente melhor em testes de reconhecimento de padrões ocultos, identificando conexões, símbolos e estruturas que os participantes sóbrios não conseguiam nem começar a perceber. Era como se a mente racional ficasse de lado e uma outra inteligência, mais silenciosa e profunda, assumisse o comando. Mas nem tudo são revelações. Os próprios documentos da CIA revelam um padrão claro. Quando a dose ultrapassava certo limite, tudo desmoronava. As visões perdiam nitidez, as imagens se tornavam caóticas. Os participantes entravam em delírio sem sentido, incapazes de distinguir intuição de imaginação. Isso ecoa o que os xamãs do Amazonas já sabiam há séculos. O espírito da planta se confunde quando não é respeitado. Como eles diziam, o véu não deve ser rasgado, apenas levantado. Por isso, os maiores acertos do projeto Stargate vinham sempre do mesmo ponto de equilíbrio, 1/3 da dose recreativa comum, nem mais, nem menos. O suficiente para suavizar o ruído da mente e permitir que algo mais sutil emergisse. E esse algo quase sempre vinha carregado de sentido. Você pode experimentar uma versão segura dessa prática. Hoje à noite, após uma dose pequena, sente-se em silêncio. Concentre-se em alguém que você ama, mas que está distante. Não visualize, não force, apenas sinta. Muitas pessoas relatam odores específicos, arrepios ou até mesmo uma sensação súbita de presença, como se aquela pessoa estivesse ali. Depois, escreva tudo. Pode ser que dias depois, aquela pessoa te ligue e diga que também sentiu algo, ao mesmo tempo que você. Mas talvez o achado mais surpreendente venha do neurocientista mexicano Dr. Jacobo Greenberg, conhecido por estudar fenômenos espirituais com rigor científico. Em suas pesquisas com usuários experientes de cannabis, ele observou algo impressionante: uma sincronização incomum entre os hemisférios cerebrais. Padrões muito similares aos de monges em estados profundos de meditação.
Para Greenberg, a planta não apenas alterava a percepção, ela reconfigurava o cérebro, permitindo que razão e intuição cooperassem. Essa fusão interna explica por que muitos relatam sensações de revelação, de clareza absoluta, de enxergar a vida como ela realmente é. Mas há uma condição essencial. Isso só acontecia quando havia intenção, rituais, silêncio, foco. O uso casual, aleatório, não produzia nenhum dos efeitos. Era como tentar pegar um raio com as mãos nuas. E aqui começa a travessia para a parte mais sombria, porque nem todas as visões são reconfortantes. Em algumas culturas, o momento em que a planta abre a porta do invisível é chamado de o teste. É quando algo que vive nas margens da percepção se aproxima, não para te ferir, mas para testar se você está pronto. Se você resistir, o medo cresce. Mas se você observar com clareza, sem fugir, a planta revela aquilo que estava escondido, não fora de você, mas dentro. Feche os olhos e imagine, a sala está silenciosa, você respirou fundo, mas de repente a atmosfera muda, a luz parece mais densa, sombras se movem onde não deveriam, um arrepio percorre sua espinha e então, algo que você não consegue ver, mas sente com clareza, te chama pelo nome. Esse é o portal entre os mundos. E a forma como você responde define tudo o que virá a seguir. Em 1992, o cientista tcheco Lumír Hanuš isolou pela primeira vez a anandamida no cérebro humano, uma molécula quase idêntica ao THC, mas produzida internamente, de forma natural. Ao contrário das substâncias externas, ela não causa dependência, e sua ativação está profundamente ligada a estados de êxtase espiritual e equilíbrio emocional. Os textos antigos já falavam disso, muito antes da ciência. Os yogis da Índia chamavam essa sensação de samadhi, um estado de união divina com o todo. A chave para ativar essa cannabis da alma está em práticas ancestrais como respiração consciente, meditação profunda e jejum sutil. Pesquisas recentes da Universidade de São Paulo mostraram que a meditação por apenas 20 minutos por dia durante uma semana aumenta em até 42% os níveis de anandamida no corpo. Mas há algo ainda mais curioso: o jejum. Quando você fica de 12 a 16 horas sem comer, o corpo entra em um estado de reset metabólico que libera um pico dessa substância. É como se o cérebro entendesse que em momentos de escassez precisa compensar com lucidez. É por isso que tantos mestres espirituais jejuavam antes de suas visões mais poderosas. Eles estavam literalmente se preparando bioquimicamente para o divino. Os yogis também ensinam uma técnica chamada kumbhaka, a retenção consciente da respiração após a inspiração. Ao segurar o ar e manter a mente calma, o corpo ativa um tipo específico de resposta vagal que estimula diretamente o sistema endocannabinoide. É nesse momento que muitos relatam sensações de expansão, calor interno e até visões simbólicas, sem nenhuma substância externa. É a planta crescendo dentro de você. Mas o mais surpreendente vem da neurociência moderna. Quando combinamos intenção clara, respiração consciente e música harmônica, o cérebro entra num estado de coerência neural. Um tipo de ressonância onde o coração e o cérebro batem no mesmo ritmo. Esse estado favorece não só a produção de anandamida, mas também de serotonina e ocitocina, criando um ambiente interno perfeito para revelações espirituais, curas emocionais e estados de consciência alterada. A verdade é esta: a cannabis externa é apenas uma professora. O objetivo final sempre foi ativar a mestra interior, aquela que vive no centro do seu peito, na respiração silenciosa, no espaço entre dois pensamentos. Os mestres sabiam, e agora a ciência confirma: quando você aprende a acender esse fogo interno, não precisa mais da chama de fora. Na próxima parte, vamos explorar como os antigos alquimistas combinavam respiração, jejum e ervas para alcançar o que chamavam de ouro filosófico, um estado de iluminação vibracional permanente. Mas por agora, ao final deste dia, experimente, respire fundo, toque seu próprio coração e repita internamente: eu sou o templo e a chave. Existe um milagre silencioso acontecendo dentro de você agora, e ele tem nome: Anandamida.
Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que práticas simples de meditação elevam seus níveis em até 42%, o mesmo pico observado em quem consome uma dose leve de cannabis. Mas aqui está o mais impressionante. Mestres yogis, monitorados em estados profundos de meditação, apresentaram níveis idênticos aos de alguém que havia fumado metade de um baseado. Sem fumaça, sem planta, apenas consciência. É por isso que monges chamam esses estados de autos naturais. Eles não precisam de substâncias. Aprenderam a ativar sua farmácia interna com a força da respiração, da intenção e do silêncio. Os mesmos receptores que se ligam ao THC também respondem às substâncias que o próprio corpo produz, como a anandamida, conhecida como molécula da bem-aventurança. A diferença está apenas na chave usada para abrir a porta. Você pode experimentar isso agora. Sente-se confortavelmente. Coloque as mãos sobre o abdômen. Inspire lentamente, contando até 4. Segure o ar por 7 segundos. Depois, expire suavemente, contando até 8. Esse ciclo 4-7-8 ativa, em minutos, a liberação natural de anandamida. Visualize um calor dourado se expandindo do centro do seu corpo até o topo da cabeça. Muitos relatam uma euforia serena já após 3 ciclos, como se o corpo estivesse lembrando da sua capacidade ancestral de gerar estados sagrados por si mesmo. Mas o mundo moderno trabalha contra essa lembrança. O estresse, as telas, o ruído constante e os alimentos industrializados bloqueiam a produção dessas moléculas. Drenam o sistema, enferrujam os receptores. As culturas antigas sabiam disso, e por isso nunca usavam a planta isoladamente. Jejuavam, caminhavam por florestas, cantavam em roda. Criavam um terreno fértil para que os canabinoides da planta e do corpo se entrelaçassem como dançarinos em harmonia. E hoje, a ciência começa a alcançar essa sabedoria. Pesquisadores da Johns Hopkins revelaram que pessoas que combinam o uso moderado de cannabis com meditação frequente desenvolvem até 60% mais receptores canabinoides com o tempo. Isso significa que seu corpo aprende a sentir mais com menos. É como se a antena espiritual fosse afinada, recebendo mensagens mais nítidas, esteja você usando ervas ou apenas silêncio. Antes de acender qualquer coisa esta noite, experimente acender o fogo interno. Dedique 5 minutos à respiração 4-7-8. Você pode descobrir que tudo o que buscava naquela professora folhosa já estava presente. Só precisava ser acordado. Na próxima parte, vamos explorar a fase em que a própria planta começa a se despedir e como transformar esse adeus em um novo início. Os velhos rastafares diziam: a erva revela, mas é a disciplina que sustenta. E com isso, eles não estavam apenas filosofando, estavam nos entregando o código para a transcendência. Porque o que a cannabis mostra em lampejos, a consciência sóbria precisa sustentar em silêncio. A visão, por mais clara que seja, é apenas o começo. A verdadeira maestria acontece quando você vive aquilo que um dia apenas viu. E isso nos leva a uma pergunta brutalmente honesta. Você ainda está usando a planta para abrir portais ou está se escondendo atrás dela para não atravessá-los? Para entender o que isso realmente significa, ouça a história de Nael, um buscador moderno, um homem comum, mas com sede pelo sagrado. Nos seus primeiros contatos com a cannabis, ele se sentia em casa pela primeira vez. Tudo parecia vibrar com mais vida. As árvores o chamavam pelo nome, os rostos nas ruas revelavam camadas invisíveis, e pensamentos que pareciam dispersos se conectavam como peças de um quebra-cabeça cósmico. Foi assim por meses. Cada sessão era uma aula do universo. Mas o tempo passou, e Nael percebeu que a planta já não sussurrava com tanta clareza. As visões começaram a parecer repetitivas. A euforia deu lugar à distração, até que, em uma noite silenciosa, ele teve uma última visão. A própria planta aparecia diante dele em forma feminina, tocando seu ombro e dizendo com suavidade firme: agora é com você. Essa era a transição, a travessia. O momento em que o buscador precisa carregar a sabedoria nos ossos, não mais no sangue. Os antigos tântricos chamavam isso de montar o dragão sem subir nele, ou seja, usar a força sem ser escravo dela.
A ciência moderna confirma. Pesquisadores da UCLA observaram que aqueles que usam a cannabis com intenção espiritual e aplicam suas lições no cotidiano, com disciplina, desenvolvem alterações permanentes na rede neural do ego, a chamada Default Mode Network. Após 6 a 12 meses de prática consciente, os exames cerebrais dessas pessoas, mesmo sóbrias, mostram ondas gama elevadas, as mesmas vistas em meditadores com décadas de experiência. Em outras palavras, o cérebro aprende a andar com as próprias pernas. Mas isso não acontece por acaso. É preciso integrar. E os monges do Himalaia, que trabalham com plantas sagradas há séculos, desenvolveram um método simples e poderoso de integração, que funciona como ponte entre o espiritual e o físico. Relembrar pela manhã. Ao acordar, revisite o insight da última jornada. Não como lembrança, mas como convite. Praticar com o corpo. Transforme o insight em gesto. Se entendeu que tudo está conectado, abrace uma árvore, toque o chão, olhe alguém nos olhos com presença. Ancorar à noite. Antes de dormir, sussurre a mensagem recebida como um mantra. Não para repetir, mas para selar no corpo. Esse ciclo de manhã, corpo-noite foi estudado pela Universidade de Praga e mostrou aumentar em 300% a retenção espiritual. Porque sabedoria sem corpo é vento. E há outro aliado oculto, seu intestino. A microbiota intestinal participa ativamente do seu sistema endocannabinoide. Cientistas da McGill descobriram que alimentos probióticos como kefir e kimchi aumentam em até 40% os níveis naturais de anandamida, sua molécula interna de bem-aventurança. É por isso que culturas ancestrais sempre combinavam ervas com alimentos fermentados. Sem saberem, estavam fortalecendo o solo onde a consciência cresce. Mas o verdadeiro teste vem agora. Você consegue reconhecer na sua vida sóbria os sinais de consciência elevada? A lágrima involuntária ao ver o céu alaranjado? O déjà vu inexplicável que toca sua alma num ponto de ônibus? A ternura repentina por alguém que mal conhece? Esses são resíduos sagrados. Provas de que a planta deixou raízes, que você agora é capaz de acessar o sutil sem precisar do vegetal. Na próxima parte, vamos revelar a verdade suprema sobre a união entre planta e espírito. Mas por hoje, experimente isso. Passe 24 horas caçando momentos de alta consciência, sem fumar, sem ritual, apenas percebendo. Talvez você descubra que o sagrado nunca esteve na folha, mas no olhar que você aprendeu a lançar sobre o mundo. Deixe-me te contar um segredo que muda tudo. Aquela sensação calorosa e expansiva que você tanto buscava, aquela clareza suave, aquela conexão invisível, aquele assombro silencioso diante da vida, nunca estiveram na planta. Sempre estiveram em você. A cannabis não cria experiências espirituais. Ela apenas segura o espelho para que você veja por alguns instantes o que já mora em suas células, a consciência divina. Físicos modernos e místicos antigos concordam em algo profundo. A consciência é a base de tudo. Matéria, tempo, sentidos, até mesmo as plantas, são apenas ornamentos temporários dessa inteligência viva que pulsa em cada um de nós. A cannabis, só mais uma ferramenta sagrada entre tantas, feita para nos ajudar a lembrar da verdade. Um estudo de 2024 no Imperial College London revelou um dado impressionante. Ao mostrarem imagens da cepa favorita de cannabis para usuários espirituais, seus cérebros reagiam como se tivessem realmente consumido a planta. O efeito placebo era responsável por 68% da experiência. Isso apenas confirma o que monges budistas já ensinavam. A mente é o maior psicodélico do universo. A planta era apenas um truque sagrado para ultrapassar sua dúvida. Mas agora que você já viu o topo da montanha, não precisa mais da corda de escalada. É aqui que muitos se perdem, apaixonam-se pela planta, mas esquecem o que ela revelava. Apegam-se ao espelho, mas não à luz refletida. O Tao Te Ching nos lembra, quando o sábio recebe a mensagem, ele larga o pergaminho. Seu caminho daqui em diante não é sobre cannabis, é sobre viver em estado expandido, sem depender dela. Faça um teste simples. Todas as manhãs, coloque os pés na terra. Lembre-se de um momento profundo que viveu com a planta. Sinta isso de novo.
no corpo, sem nada externo. No começo parecerá fraco, mas a ciência mostra que essas redes neurais crescem com a prática como músculos. Os anciãos Hopi diziam: plantas sagradas são como rodinhas de bicicleta para a alma. Quando você aprende a se equilibrar, elas caem. E é verdade. Seu corpo já produz canabinoides naturais. Seu cérebro já libera DMT nos sonhos. Seu coração já sabe se abrir sem precisar de chaves químicas. A planta foi a amiga que te apresentou ao seu verdadeiro eu. Agora é hora de redefinir essa relação. Não mais como dependência, mas como gratidão. À medida que esta jornada termina, leve isso com você. O maior presente da cannabis não foram as visões, foi a prova. A prova de que existe algo sagrado, belo, oculto, e que você é capaz de acessar tudo isso por conta própria. Você não precisa rever essa prova. O júri já decidiu. Você é, e sempre foi, muito mais poderoso do que qualquer substância. A porta que a cannabis abriu nunca se fechou. Ela está aí, neste instante. E tudo o que você precisa é respiração, presença e a certeza profunda de que a magia nunca esteve na folha. Ela sempre esteve no seu olhar. Então sim, chegamos ao fim deste vídeo, mas é o início da sua jornada desperta. Pense em como tudo começou. Talvez você achasse que a cannabis era só uma planta para relaxar, fugir ou brincar. Mas agora sabe, ela é mestra, espelho, ponte, e a ponte sempre esteve dentro de você. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. Seu corpo é um templo, com farmácia própria. Aqueles momentos de êxtase, clareza e amor que você viveu com a planta, você pode criar de novo, sem ela. Ela te ensinou a voar, agora crie suas próprias asas. Essa jornada nunca foi sobre a cannabis, ela sempre foi sobre despertar para a magia da vida comum. O calor do sol na sua pele, a risada de um amigo, a luz atravessando as folhas de uma árvore, o milagre silencioso de estar vivo. Esses são seus verdadeiros guias espirituais. A planta só segurava a lanterna, mas agora o sol nasceu e você não precisa mais dela. Antes de sair, faça isso por mim. Pause, respire fundo, sinta o seu coração batendo. Isso aí, é o milagre. Se essa jornada te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar de si. Curta para que o algoritmo espalhe essa sabedoria. E se inscreva, porque ainda temos muito para explorar. Mas por agora, vá viver sua vida desperta. A lição final da planta: você nunca esteve quebrado, sempre esteve inteiro. Agora vá e brilhe, como alguém que finalmente lembra disso.